Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, minhas senhoras e meus senhores, está aberta a sessão solene de abertura da 5ª sessão legislativa da 3ª legislatura. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Parlamento. Vai poder acompanhar aqui o essencial da abertura do ano parlamentar 2016-2017. Na sua breve intervenção, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, realçou os desafios do Parlamento para a presente sessão legislativa. Excelência, Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, procedemos hoje à abertura da última sessão legislativa da 3ª legislatura, nesta Casa de Leis que, saliente-se, é uma obra arquitetónica que orgulha todos os angolanos. A 5ª sessão legislativa que hoje inicia encerrará mais um ciclo de gestão legislativa e política do nosso país e estamos convictos de que ficará também marcada pela grande capacidade dos senhores deputados em transpor os vários desafios que lhes são colocados, graças ao espírito de tolerância e dedicação e ao respeito pelo compromisso que temos com o povo que representamos. Durante esta legislatura, a Assembleia Nacional consolidou com perspicácia o diálogo franco, técnico e politicamente necessário para garantir consensos em matérias estruturantes do nosso sistema político. Esta abertura, manifestada por todos os grupos parlamentares, foi decisiva para a eficácia legislativa, espelhada nos diplomas aprovados, que, em boa verdade, têm contribuído também para a melhoria da ação governativa e a consolidação do Estado democrático de direito. Nesta parte final desta legislatura, os desafios políticos, económicos e sociais que se nos colocam não serão simples. Na verdade, enfrentamos presentemente dificuldades criadas pelo impacto da difícil conjuntura económica e financeira internacional. Fazendo uso dos poderes que lhe são conferidos pela Constituição da República de Angola, a Assembleia Nacional será chamada em breve a apreciar e aprovar o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2017, que deverá contemplar o orçamento para a realização das eleições gerais que se avizinham. Os desafios que se nos colocam e que devem ser vencidos neste cenário de crise são muito variados e consubstanciam-se em questões como o aprofundamento da democracia e o reforço das liberdades, a par de medidas de crescimento económico, de combate à fome e à pobreza, à luta contra o desemprego, à promoção da sustentabilidade ambiental e à afirmação da cultura nacional, entre outras. Neste particular, é justo reconhecer o elevado compromisso pessoal e o grande sentido de Estado de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, na prossecução estratégica do Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo 2013-2017. Do alto desta tribuna, quero reafirmar que ao longo desta sessão legislativa continuaremos disponíveis, como é nossa apanagem, para ajudar o Executivo a concretizar o nobre objetivo de elevação do bem-estar e progresso social do nosso povo. As reações ao discurso do Presidente da Assembleia Nacional foram sentidas logo após o fim da cerimónia. Gostaria de ver a Assembleia mais dignificada. Uma Assembleia que constitui um poder, de facto, que seja um contrapoder, não é verdade? Que seja verdadeiramente autónomo
e que possa trabalhar de acordo com a própria Constituição, com o próprio regimento e de formas a satisfazer as aspirações do povo. Eu espero que neste novo ano parlamentar se ultrapassem os handicaps que prevaleceram até aqui. Por exemplo, nós continuamos sem ter os assistentes para que possamos ter um desempenho mais adequado. Temos, por outro lado, subsídios em atraso. É preciso que, de facto, haja tempo para que os deputados possam discutir de maneira adequada os diplomas legais que são submetidos à Assembleia. O Grupo Parlamentar da UNITA vai continuar a bater-se, tal como tem feito, para que nós tenhamos leis saudáveis. E o que eu chamo de leis saudáveis? São aquelas leis que visam o melhoramento da vida das populações, que vão regular coisas importantes, como por exemplo alguma coisa que regule o consumo e digamos o manuseamento de bebidas alcoólicas neste país. A união de sempre na discussão e aprovação dos documentos cujos os destinatários são o povo angolano que nos elegeu para estarmos aqui. Esta é a mensagem que eu deixo. E tenho fé que vamos continuar a trabalhar sempre na base do respeito, harmonia, cumprimento da Constituição. Tratou-se, de facto, de um acontecimento memorável, marcado por momentos culturais, depoimentos de patriotismo, união nacional e esperança num futuro promissor para a nação angolana. Começou a ser escrito mais um capítulo da história do país. A abertura do novo ano parlamentar, ocorrida a 17 de outubro, será relembrada com a presença do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que dirigiu ao país a mensagem sobre o Estado da Nação. A Casa da Democracia abre hoje as suas portas para o início da última sessão legislativa da presente legislatura e agradeço o privilégio que me conferem para proferir a minha última mensagem sobre o Estado da Nação no mandato que decorre até 2017. No seu discurso, o mais alto mandatário da nação destacou o estado da economia nacional. Começo por afirmar que tanto o clima de paz como o normal funcionamento das instituições são já uma realidade e que passos importantes continuam a ser dados para se garantir o pleno desenvolvimento econômico e social do nosso país. Apesar do agravamento da situação econômica do país, provocada pela queda do preço do petróleo, Angola está a lidar com a crise melhor do que outros países. Exemplo disso são a baixa progressiva dos preços dos bens essenciais, da inflação e a taxa de juros, a recuperação da atividade das empresas e dos níveis de emprego. A estabilidade social e o combate aos crimes económicos foram também enfatizados no pronunciamento sobre o Estado da Nação. O combate à pobreza é, de facto, uma prioridade do Governo. O Governo adotou um programa de formação e redistribuição de rendimento, a fim de criar condições que possibilitem uma maior inclusão social. Pensa assim utilizar de forma articulada e convergente os principais instrumentos de política de redistribuição do rendimento, tais como a política tributária, a despesa pública em sectores sociais e de segurança social, visando uma repartição mais justa da riqueza e do rendimento e um nível de bem-estar mais elevado. Ao nível interno, enfrentamos também o aumento da criminalidade violenta, a imigração ilegal, os crimes de natureza econômica, em relação aos quais têm estado a ser tomadas medidas concretas de combate. Vamos dar passos mais efetivos no sentido de aprofundar e consolidar
o desempenho da unidade de formação financeira, concedendo-lhe maior autonomia, com vista à efetiva implementação das medidas de natureza preventiva e repressiva do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O presidente José Eduardo dos Santos chamou atenção para a reflexão da política externa da nação. Temos que estudar com maior atenção e profundidade os fenómenos que acontecem no plano internacional, para compreender melhor o mundo em que estamos e saber proteger os nossos interesses. Que rumo agora seguirá a política externa americana com o novo presidente a ser eleito em novembro? Qual será a reação da Rússia e de outras potências de desenvolvimento médio? Um mundo mais seguro só pode ser arquitetado na base do diálogo e do entendimento entre esses dois grupos e de uma neutralidade mais ativa da parte das Nações Unidas. A situação política do país consta também das prioridades do Executivo. Determinados processos eleitorais que ocorrem no nosso continente e que deveriam ser fatores de estabilidade democrática estão a ser convertidos, quer através da contestação direta dos seus resultados, quer através da tentativa de alteração da ordem constitucional, em autênticos viveiros de instabilidade, de repercussão e consequências imprevisíveis, tanto para os respectivos países como para as respectivas sub-regiões em que se inserem. Que o registro eleitoral em curso, bem como as eleições gerais que vamos preparar, se pautem pela lisura e transparência, para que essas eleições, a realizar em 2017, expressem e correspondam, de facto, à real vontade dos eleitores no nosso país. Distintas personalidades reagiram ao pronunciamento do titular do Poder Executivo após o ato de abertura da 5ª sessão legislativa da Assembleia Nacional. Nós o que tiramos como lição é que, em primeiro lugar, a preservação da paz para que continuemos a ser capazes de imprimir um clima de estabilidade macroeconómica que nos permitirá acentuar a nova tendência de controlo da inflação, de redução dos preços e consolidar isso no exercício do próximo orçamento de 2017. O Sr. Presidente, de facto, referiu-se à questão do processo eleitoral, na verdade, emitiu ali uma opinião que, na prática, seria aquilo que todos desejaríamos de ver. Apelamos a todos os cidadãos que se registrem em todo o país para que possam cumprir com o seu dever cívico de votar e escolher o próximo governo da República de Angola. Discurso efetivamente baseado na nossa realidade objetiva, dando sinal de que temos boas perspectivas, apesar dos condicionalismos que afetam a nossa economia e que, enfim, os países vivem com os recursos que têm. Creio que o petróleo ainda poderá continuar a ser o impulsionador da diversificação da nossa economia e nós continuamos a trabalhar nessa direção. É necessário que as forças de defesa e segurança tenham os meios adequados para poder combater, poder estar à altura de transmitir segurança. É necessário que as nossas fronteiras sejam fechadas com sistemas tecnicamente aceitáveis, no sentido de rentabilizar o esforço do homem com a tecnologia que hoje o mundo se nos oferece. Foi um discurso muito eloquente, um discurso que cobriu todas as áreas e, sobretudo, da minha área, ela indicou os problemas essenciais que o mundo atual tem
e como é que Angola deve se preparar para enfrentarmos esta etapa, este período. Acho que foi um discurso bastante interessante para o país e sobretudo para Miar. O presidente, prudente e cauteloso que é, procurou fazer uma análise realista da situação econômica do país, manter os projetos que vão ser concluídos em 2017, as questões e os programas de combate à pobreza e exclusão social como um desafio e a conclusão dos projetos que terminarão em 2017. Devemos confiar de que as turbulências econômicas, sociais acontecem e passam. A política só faz sentido quando há melhorias da vida das pessoas. Portanto, o que nós queremos é continuar a dar passos que nos permitam fazer com que a nossa população sinta cada vez mais os benefícios da paz. E como a vida também é feita de momentos lúdicos, os parlamentares não deixaram por mãos alheias a alegria e a união que os caracteriza, mesmo na diversidade. Nós voltamos dentro de 15 dias. Entretanto, acompanhe os momentos áureos do evento que com certeza já entrou para as páginas da história da República de Angola. O Parlamento cada vez mais perto de cada angolano. Boa noite.